Olá, graça e paz, queridos. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um Pérolas em Live. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais devagar. Amém? Estamos nos recuperando aí de um procedimento cirúrgico que eu fiz ontem. Então, hoje nós estamos falando bem devagarzinho. Já combinei com a nossa convidada, que é ela quem vai falar hoje. Eu vou ficar bem quietinha, porque nós precisamos ter um tempo, né, para poder recuperar. Amém, queridas? Já vou até chamar aqui a nossa convidada, Migaíla, que é responsável por nos ensinar como aprender a ler. Amém? Graças a Deus, Aila. Graça e paz. Tudo bem, princesa? Tudo bem? Deixa eu pôr aqui o dispositivo aqui no lugar. Olá para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada por estar aqui conosco hoje. A pastora Evelyn hoje vai falar um bocadinho menos, então eu vou falar um bocadinho mais. Não tem problema, a gente vai falando aqui. Eu gostaria de dar boa tarde, shalom a todos, obrigada a todos e todas que estão aqui nos apoiando. Hoje nós vamos falar sobre como aprender a ler e como começar a gostar de ler. Foi assim que eu passei para a pastora Evelyn. Fica à vontade, viu, pastora Evelyn? Faz um sinalzinho assim. Quando quiser falar, quando quiser acrescentar. Eu também gostaria de deixar para vocês a caixinha de perguntas. A pastora Evelyn vai ter acesso à caixinha de perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, para não se perder aqui nos comentários, então vocês fazem na caixinha de pergunta, a pastora Evelyn vai acessar para a gente e a gente responde aqui, tá bem? Eu quero dizer que, como todas as vezes, eu estou nervosa. Mas, ao mesmo tempo, estou muito honrada e muito à vontade, porque esse é um tema que eu trabalhei e trabalho por muitos anos. Trabalhei por 13 anos e meio lá no Brasil e aqui em Portugal, pela graça de Deus e pela graça de uma pessoa chamada pastora Evelyn, eu continuo trabalhando com esse tema. Então, nós vamos fazer aqui uma oração rápida, tá bem? Para começar essa live. Nós vamos também orar pela pastora Evelyn e vamos apresentar a pastora Evelyn neste momento, amém? Eu gostaria que, enquanto a gente estiver fazendo a live, você pode usar o aviãozinho para convidar as amigas, convida os grupos, convida as pessoas que você conhece para estar aqui conosco. E nós vamos falar esse tema assim tão importante para todos nós, amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui reunidas, né, através dessa plataforma. Obrigada porque o Senhor nos dá essa oportunidade e através, Senhor, dessa ferramenta nós podemos falar de Ti, nós podemos falar a Tua palavra, podemos aprender tanto uma com as outras. Muito obrigada, Senhor. Eu também te apresento a vida da pastora Evelyn neste momento. Eu te peço por tudo, Senhor. O Senhor conhece, sabe o coração dela, o que ela tem passado. Vem, Senhor Deus, abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua saúde, a saúde das pessoas da família dela. Em nome de Jesus, eu creio na tua provisão. Eu creio, Senhor, que tu és todo poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar então. Então, enquanto a gente estiver aqui na live, você pode chamar os amigos, chama as amigas também para estar aqui conosco, falando sobre esse tema assim tão importante. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes. Eu creio que se você está aqui é porque você viu esse tema e deve ter dito assim, eu gosto de ler e preciso saber mais, ou não gosto de ler e preciso saber mais, ou simplesmente preciso saber mais desse tema, preciso me aprofundar mais nisso, né? E hoje nós vamos clarear aqui as ideias a respeito disso. Antes de começar, eu queria deixar um versículo para vocês. Olá, Érica! Shalom, shalom!
Queria deixar aqui um versículo para vocês que, por incrível que pareça, ontem estávamos numa reunião com a nossa igreja e o meu pastor deixou essa palavra e tem tudo a ver. Fica lá em Salmos 119, 130. Esse Salmo 119 é o Salmos do Mandamento, né? Onde a gente aprende bastante a respeito do mandamento. Olá, Noemi! Olá, Mima! Um prazer estar aqui conosco. Se puder, fica conosco até o fim, que com certeza você será citada. Muito obrigada. Salmo 119, 130 fala assim. Essa é a minha versão, é João Ferreira de Almeida, tá? Fala assim, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, ilumina a nossa mente. Né? O Davi, o rei Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava falando sobre os mandamentos. Esse Salmo 119 fala sobre os mandamentos. E no versículo 130 ele fala sobre a exposição da palavra de Deus, ou a exposição dos mandamentos, dos estatutos, assim como é citado em todo o Salmo 119. E ele fala sobre a importância da exposição da palavra de Deus. Ele fala duas coisas, dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, a exposição da palavra de Deus nos ilumina e nos dá entendimento. Quando eu e a pastora Evelyn, nós participamos da live, a primeira live sobre leitura, 2 semanas atrás, nós falamos aqui a importância da palavra de Deus, da Bíblia, como livro dos livros. O livro número 1 é aquele que tem os mandamentos de Deus, é aquele que tem os estatutos, é aquele que tem a palavra onde nós devemos guardar em nosso coração, é aquele onde tem os estatutos onde nós devemos obedecer. Este livro é onde tem todas as respostas para todas as situações da nossa vida. Esse aqui é o livro dos livros. E eu quero deixar esse versículo para nós essa tarde, né, esse momento, para que a gente possa refletir sobre a importância da exposição da palavra de Deus para nós. Amém? Sejam bem-vindas todas. Pastora, eu não te escuto. Você Amém. Falou? Ah, Amém. ok. Amém. Fica à vontade, tá, pastora? Amém. Vamos ver aqui os pontinhos. Eu vou começar aqui falando com vocês. O tema é como aprender e começar a gostar de ler. Gente, a princípio, eu vou falar um pouquinho sobre qual o conceito que as pessoas têm de leitura. Na nossa live passada, nós conversamos e falamos a respeito de como é importante nós lermos, do que é importante nós lermos, ou seja, como é importante nós selecionarmos a nossa leitura, o que é importante nós sabermos o que nós estamos lendo, qual é a qualidade que estamos lendo. Então, isso é muito importante. A gente falou na live passada. Então, se você quiser ver essa primeira parte, acessa lá nesse perfil da pastora Evelyn, a live da leitura. No YouTube também. Já está no YouTube. Eu também acessei no YouTube, Pérolas em Live da leitura, tá? Foi uma prévia dessa semana da leitura que está sendo esplêndida, está sendo fantástica, estou aprendendo bastante. Pessoas aqui de Deus que estão falando sobre comunicação, sobre evangelismo, sobre tudo que esse mundo da comunicação e da leitura oferece no reino de Deus. Está sendo fantástico. E eu peço para que vocês acompanhem e depois reassistam, se vocês quiserem, aqui no perfil da pastora Evelyn ou no YouTube, que já está tudo lá. Bênção Fora da Caixinha, que é o canal da pastora Evelyn. Vocês também estão convidados a assistirem também as lives que ela faz aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de leitura, né, que as pessoas têm. Trabalhei em educação, na área da educação no Brasil por muitos anos, né, como eu já citei aqui, e eu tinha um certo probleminha, porque o meu público era o infanto-juvenil, né, eram mais jovens.
E eu enfrentava esse certo probleminha, porque assim, eu sou formada em letras, eu sou professora de língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, e sou professora de espanhol. E eu dava aulas de tudo isso em escolas diferentes lá no Brasil. Mas em todas essas disciplinas eu enfrentava essa dificuldade dos alunos não gostarem de ler e assumir que não gostavam de ler. E muitas vezes eles ainda nem tinham experimentado a essência da verdadeira leitura, não ainda tinham experimentado o que era verdadeiramente ler, o que ler. Eles simplesmente diziam que não gostavam de ler. Talvez escutaram aquilo de alguém, ou talvez alguém falou, né, dessa forma, ou ele simplesmente concluiu aquilo porque leu alguma coisa que não se identificou e acabou, né? Que muitos alunos meus falaram, eu não gosto de ler, né? E isso era muito desafiador para mim, sobretudo nas disciplinas de literatura, né? Porque literatura é uma disciplina que é exigida nas provas do Enem, por exemplo, e era necessário ler bastante, e eu enfrentava esse desafio com os meus alunos que diziam que não gostavam de ler. E por quê, né? Só o fato de a gente ver um pouquinho na história, quando a gente assiste um filme histórico, por exemplo, que falam dos reis, eles exerciam algumas atividades que eram hobby, que não eram profissão. Por exemplo, eles eram da família real, estou dando um exemplo aqui, minha gente, assim, de uma forma muito geral. Mas eles falavam assim, no meu tempo livre, aí você via lá aquele rei pintando, ou a rainha estava lendo, ou o estava fazendo escultura, ou estava escrevendo poemas, e muito disso foi levado ao longo do tempo como atividade de hobby, não como profissão. Hoje a gente vai falar um bocadinho sobre isso. E por muito tempo, em alguns países também, houve também a dificuldade da educação de uma forma geral, né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, por muitos anos houve a separação da qualidade de educação e havia muitas pessoas que não sabiam ler há muitos anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, a maior parte das pessoas sabem ler. Mas não foi assim sempre. Então, a atividade da leitura era uma coisa muito específica para quem tinha aquele nível de educação e para quem sabia ler. E isso foi levado ao longo do tempo. Então, infelizmente, as pessoas começaram a concluir que a leitura era algo muito dificultosa, ou a leitura era algo para um tipo de pessoas, ou para um tipo de grupo, ou um nível de pessoas, e o que na verdade não é. A leitura é para todos. Na nossa primeira live da leitura, a gente falou sobre a Bíblia. Deus, ele foi tão inteligente que nos deixou todo o seu mandamento em forma de leitura que era para todos. Judeus, gentios, gregos, romanos, ocidentais, orientais, todo mundo tem acesso à Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é por isso que nós temos esse hábito de leitura, né? Eu acredito que o mundo olha assim e fala, gente, os evangélicos leem bastante, né? Leem muito, porque a Bíblia tem muitos livros, e são livros de vários gêneros. Tem cartas, tem poemas, tem livros históricos, romance, receita, como a pastora Evelyn falou. São vários gêneros textuais. Verdade, Noemi, a leitura é para todos. A leitura hoje, ela está acessível a todas as pessoas. Nós é que limitamos essa leitura. Nós é que limitamos o que ler, porque, no geral, as pessoas já acham muito difícil ler. Acham que é muito complicado e que é só para um grupo de pessoas. E que, na verdade, não é. A leitura é para todos. Amém? Então, ele tá certo. Eu concordo com você. Então, como eu começo a ler? Pode falar, pastora. Vou falar, o pessoal já entende aí. A Noemi, ela escreveu aqui uma frase que ela viu esses dias que eu achei super top. Nem todo leitor é cristão, mas todo cristão é leitor. Top. Verdade. Porque se o cristão ele nem lê a Bíblia, então ele pode-se dizer que talvez ele ainda não tenha compreendido o que é o cristianismo, porque a base do cristianismo é a Bíblia, é a palavra de Deus. E
E é verdade, Mima. Obrigada, né, por você estar aqui contribuindo conosco, né, nesse sentido, né, nesse conceito. Então, como começar a gostar de ler? Ah, tá bem, aí, ok, eu já entendi, mas eu não fui acostumada, não fui educada a ler, porque, pronto, por motivos familiares, escolares, enfim, todo mundo tem algum, né, teve alguma dificuldade na vida que não, né, não permitiu que a gente tivesse esse tipo de incentivo, de motivação. A gente precisa da palavra para se sustentar. É verdade. Vão falando aí, vão falando que a gente vai enriquecer essa live com muita informação importante para a nossa vida. Então, como começar a ler? Gente, às vezes, como eu falei na live passada, é necessário que a gente descubra, primeiramente, quais são os nossos gêneros favoritos para que a gente possa mergulhar na paixão. Sabe? Para mim, leitura é uma paixão. E quando a gente descobre isso, a gente tem gêneros favoritos, a gente se interessa por certos autores, porque a gente se identifica com a escrita deles, com o pensamento deles, né, com a direção que eles têm quando escrevem, né? Então, se você é cristão, você está aqui, você lê a Bíblia, e a Bíblia, como tem vários gêneros, é de certeza que você se identifica com alguns gêneros aqui na Bíblia. Alguns você diz, eu amo ler salmos, são poemas maravilhosos. Eu já conheci pessoas que já leram o Pentateuco diversas vezes, porque eu gosto de história, eu gosto de livros históricos. Então, você, para começar a ler, você precisa entender e descobrir a sua paixão. Se você estiver anotando, escreve aí, que hoje é uma live para escrever, tá bem? Então, a primeira coisa, descubra a sua paixão. A leitura, primeiramente, para você aprender a gostar de ler, é um autoconhecimento. É algo que você precisa se conhecer, porque a leitura existem vários gêneros. É a mesma coisa da culinária, existem várias formas de preparar várias comidas, e a leitura é a mesma coisa, existem várias formas de descobrir a leitura. E você precisa descobrir a sua. Qual é o seu gênero favorito? A Nori falou que gosta de ficção. Top, Nori, eu também. Agatha E aí Christie. você vai. Do gênero Sim? da Agatha Christie eu gosto. Do suspense. Sim, não é aquele. Né? Cada um tem isso, né? Isso pode também, por exemplo, qual o seu gênero preferido dos filmes? Eu também gosto muito de filmes. E os filmes pode ser o que pode te nortear ou não. Até porque filme é outra história. Mas pode ser que ele possa te nortear. Eu gosto muito de filmes de romances, então pode ser que esse também seja o teu gênero de leitura favorito. Eu gosto muito de filmes históricos, né? Eu também gosto muito de filmes históricos, que a gente aprende bastante, principalmente quando ele é baseado em fatos. E a gente sabe que aquilo dali aconteceu e você se informa, vai pesquisar quem foi aquela pessoa, quem é aquele povo, né? O que foi que aconteceu de verdade. E isso faz a gente aprender. Então, qual o teu gênero favorito? Vai te incentivar e vai te motivar a começar a ler a partir daquele gênero. Mas como é que eu vou descobrir se eu não conheço essa amplidão de gêneros? Então, nós estamos aqui para te ajudar. Também a gente vai falar aqui sobre alguns gêneros, né, que podem fazer com que você se descubra. Eu lembro que quando eu era assim, estava saindo da infância para a adolescência, né, eu já contei aqui na outra live que meus pais me incentivaram bastante na leitura, começaram a comprar livros quando eu nem sabia ler, quando eu era uma bebê, mas ele já mostrava as figurinhas, os livros, as letras, e a gente vai se acostumando a partir dali, né? A Mima tá aqui, eu sigo os stories dela, eu vou seguindo, e ela faz isso com o bebê dela, né? O bebê dela é bebê, né? Mas ele tá ali já inserido nos livros, ele tem vários livros e ele já aponta, já abre, já guarda, já sabe qual é o cantinho do livro e não sei o quê. Então é importante esse incentivo dos pais a respeito da leitura. Meus pais fizeram isso, eu lembro que eu era assim, eu estava saindo da infância para a adolescência e eu já tinha lido alguns livros por incentivo da minha mãe, né, alguns livros assim de autoajuda, de Augusto Cury, e eu gostava bastante, mas eu lembro que eu chamei meus pais e falei assim,
Ô, mãe, eu gosto muito de livro cristão, mas assim, vocês não têm um livro de fala, não? Eu gosto muito de falas. Ou seja, eu queria diálogo, eu queria que tivesse ali personagens e não sei o quê. E eu não sabia que o que eu queria era o quê? Era história, era ficção, eram personagens, era. E eu lembro que eu disse isso, eu disse, mãe, não tem um livro de fala, porque eu quero fala. Tipo assim, eu queria algo mais, né, um gênero mais direto nesse sentido de discurso de falas. E ela falou: sim, eu tenho um livro aqui, você vai ler. É um livro muito antigo chamado Ei Deus. Ela falou assim: lê esse livro, que esse livro aí tem falas. Eu não gosto muito, não, eu acho que você vai gostar. E eu li esse livro, livro de fala. E eu li esse livro, Ei Deus, é um livro clássico, ele é muito antigo. E é um livro que um pastor, ele conta em capítulos como que ele conseguiu enxergar milagres. Cada capítulo ele passa por uma situação, era um pastor missionário, ele estava fazendo a obra, tinha igreja, tinha família, e ele passou por diversas situações no campo missionário, na igreja, em casa, com os filhos, e por enfermidade, e tudo isso exigia que ele cresce em Deus. Tudo isso exigia que ele buscasse Deus. E o livro tem esse título porque todas as vezes que ele se via numa dificuldade, numa situação que ele não tinha mais força, ele dizia: Ei, Deus, então. E era muito interessante esse livro. Eu gostei, eu devorei em poucos dias o livro. Eu falei: ai, mãe, tem que comprar mais livro de fala. Eu gostei desse livro de fala. Porque eu só tinha lido esse livro discursivo, né? E pronto. E isso é um exemplo, né? Talvez você seja o teu gênero favorito, o livro de fala, né? Que tenha lá um diálogo, que seja um gênero mais teatral, né? Ou sei lá, né? Eu lembro que também, quando eu estava na universidade, eu li O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi um livro escrito por Ariano Suassuna, e ele foi escrito para ser encenado, ou seja, ele tem essa estrutura apenas de diálogos ou monólogos, né, e tal, mas só diálogo. E tem ali uns textinhos que é orientação de palco, né, e tal, que é chamado de rubrica. Mas o livro foi escrito para ser encenado. E existem esses livros cristãos também, né, já que está sendo aqui o nosso incentivo principal. E recentemente eu também li um livro, gente, um livro. Se você ainda não tem esse hábito de leitura, eu vou te mostrar um livro que você precisa ler para se acostumar com a leitura. O livro se chama Projeto 36. É um livro que você lê rapidinho e você se envolve na situação da história e você lê rápido. São pequenas histórias, né, baseadas não sei se eu posso dar spoiler, mas, mas assim, são baseados nos versículos, os capítulos 36 do Pentateuco, e cada uma dessas baseia uma história de uma pastora muito conhecida nossa. E esse livro, eu indico para você que está começando a ler, que quer começar a ler. É um livro que vai te incentivar a ler rapidamente. Mas você vai... Érica, eu vou me controlar para não contar spoiler, tá bem? E existem também outros gêneros, né, que podem te ajudar a descobrir qual é a tua leitura favorita, qual é a tua leitura preferida para que você comece a ter essa paixão pela leitura. Mas é importante que você descubra que você leia assim. Porque a leitura vai te abrir a mente, como a gente leu na Palavra de Deus, a leitura vai te dar luz, a leitura vai te dar conhecimento, como a gente falou na live passada. A Érica Borges leu o teu livro, Evelyn, em 2 dias. Ela tá falando aqui. Mas é verdade. E é muito interessante como a gente consegue, quando a gente consegue descobrir qual é o nosso estilo de leitura, olha, tempo voa. Né? Então, esse é o primeiro passo para você começar a gostar de ler. Descobre o teu gênero.
e investe nesse gênero. Outra coisa, quando você começar a ler, você vai começar a descobrir autores que escrevem nesse gênero, que você vai começar a se identificar com esses autores. Então procura o livro desses autores, né? Eu gosto muito de Augusto Cury. Ele escreve o que? Autoajuda. Se você gosta de autoajuda, você vai direto em Augusto Cury, né? E pronto, não, eu gosto muito de ficção, então existem autores que vão direto nesse gênero, porque se eu gosto de romance cristão, você vai procurar Mima Pumpkin, você vai procurar os autores, né, que estão investindo nesse gênero, e assim por diante, tá bem? E isso é um ponto. Eu quero abrir um parêntese nesse ponto, certo? Em relação aos livros que eu estou aqui indicando. Eu vou indicar para vocês aqui vários livros também. Vou indicar aqui para vocês alguns livros que eu recebi também como indicação. Esse livro aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. E se vocês, por favor, puderem, tira uma foto da indicação, que eu também vou marcar o autor na nossa foto da live. Esse livro aqui, como está mostrando tudo ao contrário, espelhado, né? É um livro da Aline Ramiro, chama-se A Voz Interior, Os Segredos de uma Identidade Ativada. Quem estava acompanhando nos meses passados as lives da Aline entende o que é que ela queria dizer, o que é que ela quis dizer aqui, né? Esse livro, ele só confirma as lives que ela estava trabalhando nos meses passados, né? Quem ainda também não segue a Aline, ela está também com um perfil voltado para esse assunto. É um livro que está disponível na Amazon, tá? E é um livro super acessível e muito interessante para quem está querendo descobrir a identidade. Ou seja, é o nosso assunto de hoje. Se você quer começar a ler, então você adquire esse livro e você já vai entender a sua identidade ao ler esse livro. Então, é a minha primeira indicação de hoje, é esse livrinho aqui. Outro livrinho bem interessante que eu quero aqui, nós temos Restaurando Mulheres, da doutora Adriane. Deixa eu ver aqui. Está muito clarinho. Está muito clarinho. Restaurando Mulheres, da doutora Adriane. Quem segue também é a doutora Adriane, que ela é psicóloga, né? E ela é muito conhecida nossa, ela foi a preletora do Voz da Mulher, que era o The Womans, e juntamente com a pastora Leni. Restaurando Mulheres, 12 lições, um propósito, da doutora Adriane. Muito bom. E ela está fazendo um curso em cima desse livro que começa domingo agora. Baseado nesse livro, exatamente. Um livro que foi falado também muito essa semana, A Trajetória de Fabiana Padilha. É um livro que eu acho que a pastora Evelyn tem formato físico. Exatamente, pastora. É um livro que fala sobre o testemunho da Fabiana. Gente, por que eu estou citando esses livros de pessoas que nós conhecemos? Acredito que um dos nossos primeiros papéis é incentivar e motivar e apoiar os escritores. Eu quero fazer esse convite aqui para você nessa tarde. Apoie os escritores que você conhece. Aprenda a apoiar esses escritores. Existem muitos escritores que estão ao nosso redor. Alguns com vergonha, outros não se revelaram, outros já têm muito material escondido e não têm coragem. E para esses escritores, eu quero informar que nós estamos aqui com a presença da pastora Evelyn, que tem uma editora que é acessível e que pode te ajudar a publicar a tua história. Apoie esses escritores e também seja um escritor. Caso você já tenha material e falar, ninguém vai gostar, o que as pessoas vão pensar. Não pensa assim. Põe a tua história para o mundo. O mundo precisa ver aquilo que tu tem para falar. O mundo precisa te ouvir. Talvez a tua escrita seja a tua voz.
Talvez a tua escrita seja a mensagem que você tem ao mundo. Você não tem noção de quem pode ler a tua história e o que pode acontecer com ela. Pode ser transformada, pode ser tocada por Deus. E eu não sei qual é a tua escrita, se é poema, se é ficção, se é teu testemunho, se são relatos daquilo que você viu. Eu não sei, mas isso fica aqui o meu incentivo. Né? E se você ainda não escreve, apoie os escritores que estão se levantando para divulgar a palavra de Deus através de gêneros diversos. Eu tenho aqui também, eu tenho só um parênteses dentro desse assunto. Eu tenho aqui o livro, o e-book da Maratona, Mulheres nas Mãos do Oleiro, que é do Chá com Bíblia do ano passado. Esse e-book também está disponível na Amazon. Reformadas para Reformar. É um e-book, já li, é top de linha, rapidinho você lê e você consegue entender, captar várias mensagens que foram ministradas nesse dia dessa maratona, dessa conferência. Tem também o do The Woman's Voice, que é o Emitindo o Som da Cura, também foi uma conferência no ano passado, esse e-book também está disponível. Nós temos aqui Mulheres nas Nações, com certeza você já ouviu falar sobre esse livro, que é o da pastora Moab, da Alemanha, e As Amigas de Rocha, que é o da UM Nations. Então você pode também adquirir esse e-book na Amazon, eu também já vi. A Edmeia quer o link. Meninas, manda o link. Gente, quem quiser esses livros aqui, pode falar comigo ou com a pastora Evelyn. É mais fácil com a pastora Evelyn, que vai te mandar o link para a Amazon. Mas sabe, você pode, se você tiver o aplicativo do Kindle, você pode ir lá só na pesquisa, vai pelo nome do livro, que ele já te apresenta a primeira opção, e você vai ver todos esses livros pelo tema, tá bem? Eu vou explicar o que é Kindle já já. E aqui também da pastora Moab tem um Receitas das Nações. Gente, quem gosta de comida, tipo eu, você pega um livro desse aqui e prepara várias comidas típicas de várias missionárias brasileiras que estão espalhadas por todo o mundo e ainda consegue abençoar o escritor. Consegue abençoar todo mundo. Consegue abençoar as pessoas da tua casa, da tua família, que vão provar essa comida diferente, típica do país. E aqui eu te apresentei vários livros de pessoas que nós conhecemos, de escritoras que nós conhecemos, de escritores que estão no meio de nós. E esses livros você pode conseguir todos na Amazon. Pode falar, pastora. Aqui, Livre Letra, deu uma solicitação. O pessoal que está chegando aí, a gente está falando um pouquinho hoje, tá? Estamos de cirurgia. E disse assim, vocês já leram Amor e Redenção, que é um romance histórico baseado em Oséias? Sim, é da Francine Rivers. Francine Rivers. Exatamente. E não só esse, mas ela também tem uma coleção de outros livros, né? É numa ficção também assim romântica, mas é baseada em também livros da Bíblia. Gente, top de linha. E essa história, ela vai ser também lançada em formato de filme ainda este ano. Foi isso que eu vi, né? Não sei se foi isso que eu vi, as últimas informações que eu consegui captar. A pastora Vânia Bragança, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. É a mãe da Mima. Sim, é a mãe da Mima. Então, que honra, que carinho receber vocês aqui essa tarde. Então, gente, queria só abrir um parêntese para essa questão aqui dos livros, tanto esses escritores que nós conhecemos, que estão perto de nós, que nós precisamos apoiar. A maior parte desses livros, gente, o valor é destinado para campo missionário. Muita gente é abençoada quando você compra um livro desse. Não só esses escritores, mas outros escritores que se levantam de forma independente, ou com editora de suporte, ou editora... Mas muitas vezes eles destinam esse valor do livro para campos missionários. Então, muitas crianças, viúvas, igrejas em campos missionários são abençoadas quando você compra esse livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apoio ao escritor não é simplesmente que você leia o livro, mas que você apoie o ministério dele. Então, isso, a gente precisa pensar naquilo que é legal.
só aceite livro em PDF se for autorizado pelo próprio autor. Isso já aconteceu comigo, mas foi o próprio autor que mandou o PDF para mim. Ou foi o próprio autor que mandou o arquivo para mim e disse, Aila, guarda contigo no teu coração, porque eu sou o autor do livro, estou te autorizando a ler o livro em PDF. Porém, livro em PDF, se você achar na internet, não faça isso, porque é crime. Quando você baixa o livro em PDF da internet, você vai estar deixando de abençoar o ministério do escritor. E sem contar que é um tipo de pirataria. Então, eu gostaria de fazer essa petição para vocês, de deixar esse anúncio, né, para que vocês ajudem também a evitar que o ministério dos escritores, tanto grandes quanto pequenos, sejam prejudicados por causa de pessoas que oferecem cópia de livro em PDF. E isso é muito sério, isso é muito sério. Gente, livros em PDF, eles são compartilhados sem direitos autorais, como a Érica está falando aí. Tem muita gente compartilhando livro em PDF sem o direito, e isso, quando tira o direito do autor, o autor deixa de ser abençoado com isso, e esse livro é compartilhado de forma pirata. E a pirataria é crime, né? E ela também não deixa de ser pecado, porque nós estamos aqui para abençoar o reino de Deus. Então, quando a gente deixa de abençoar o reino de Deus para compartilhar coisas que não tem direitos autorais, não é legal, é ilegal, então nós estamos deixando também de abençoar o reino de Deus, orando a palavra. Eu tinha recebido esse livro em PDF. Uma pessoa me enviou. Eu não consegui ler, só para vocês entenderem qual que é a sequência, que Deus faz. O nível, né? Eu não consegui ler o livro. O Senhor não me permitiu. Falou assim, você não pagou por isso. Excluí. E Deus me abençoou. Uma pessoa me deu de presente, a Érica, que está aí com o livro físico. Me deu de presente de aniversário, o livro físico. Ela não sabia que eu já tinha recebido isso. E que eu não conseguia ler, mas o Senhor permitiu. Quando eu falei, não, tem que ir para a próxima Unice. Então aí, olha, o Senhor é abençoando assim. Edmeia, ela perguntou assim, como sabemos, né, se estamos recebendo um livro de forma errada? Ed, é simples. Você só vai estar recebendo um livro de forma errada se ele estiver em PDF e não for autorizado pelo autor, certo? Sim. Como que é melhor você pensar assim, eu só vou adquirir livro de forma legal. Então, é a forma como você compra o livro. Ou você compra o livro em forma física na livraria, né? Como eu já mostrei para você, você vai, compra o livro em forma física, pronto, a pedido, né, online ou na própria livraria física. Não sei como é que está aí no Brasil a questão das livrarias abertas ou fechadas ou funcionando de forma online com entrega a domicílio. Ou você compra na Amazon, lá você escolhe seu livro, faz a sua compra online. Isso está sendo legal porque está tudo certinho. Ou quando o próprio autor lança o livro de forma gratuita na Amazon. Isso já aconteceu, eu já anunciei para a pastora Evelyn, olha, a autora liberou só hoje, está gratuito, vai lá e faz baixa. O que a gente faz? Eu consegui baixar o livro online lá na Amazon gratuito, mas eu faço questão de, quando terminar a leitura, fazer a avaliação e deixar 1 a 5 estrelas, porque o autor merece. Esse é o apoio que ele merece. Né? Se você conseguiu baixar o livro de forma gratuita, você vai lá e deixa essa avaliação para o autor. Isso é tão importante para ele, como apoio, como motivação. Deixa eu ver aqui o que Mimi escreveu. Se não tiver vindo para você como PDF diretamente do autor, não pegue. É exatamente isso. Eu estou lendo aqui o da Mima, porque a Mima é escritora também, e ela tem muito a falar a respeito disso, né? Se o próprio autor não estiver te enviando, já aconteceu comigo, mas aconteceu comigo, do próprio autor está me enviando, aí ela guarda contigo, mas é teu, tá bem? Mas sou eu que estou enviando, ou seja, o autor, ele sabe que está enviando para mim. Mas se não for do próprio autor, não aceite. Prefira apoiar a obra e o ministério do escritor. Eu quero deixar isso aqui, porque a gente apoia o escritor, a gente apoia o escritor lendo o livro, mas a gente apoia o ministério dele. A gente abençoa o ministério dele. E como eu falei, muita gente também é abençoada quando você decide
abençoar esse ministério. Então, eu faço esse convite aqui para você abençoar o ministério da pastora Evelyn, da Mima, que investe aí em gênero de romance, ficção cristã, da pastora Moab, né, que está investindo em testemunho de mulheres nas nações, da doutora Adriane, e se você quiser, você também pode pegar um catálogo de livros com a pastora Evelyn, de livros baratinhos, que são da editora da pastora Evelyn, e se você também quiser, pode pegar também catálogo conosco, que nós Indicações vamos... de vários livros, independente da nossa editora. Exatamente. Nós Indicações de podemos te indicar... livros. E isso, nós podemos te indicar livros que custam 5, 10 reais, e isso é a quarta parte de uma pizza, gente, que você, nada contra pizza, mas herdeira literária, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada, muito obrigada, é uma honra, gente, estar aqui com essas pessoas. Então, abençoa esse ministério desses escritores, né? Não aceite nenhuma cópia em PDF que não partir do próprio escritor. Fica aí essa dica para que a gente consiga, né, evitar esse crime. A herdeira literária, que é a Raquel, ela também estava falando a respeito desse hábito, né, das pessoas pegarem livro em PDF sem autorização do autor. Eu achei muito bonito da parte dela. Pode falar, pastora Evelyn. A Edmeia perguntou se é pecado comprar o livro em PDF e mandar para uma amiga. Se é pecado... Hã? Comprar o livro em PDF e mandar para uma amiga. Olha, eu acredito, eu não sei se você consegue fazer essa compra de livro em PDF. Você compra na Amazon e fica na nuvem da Amazon. Acredito que se você recebe do PDF, é como o Mima falou, se você recebe do PDF sem ser do autor, não recebe, né? Assim, se você quer doar um livro para uma amiga, compra da forma física e manda para casa dela, né? Ou alguma coisa parecida. Mas se você vê em PDF na internet, eu acredito que não é legal, né? A gente pode se informar, né, com escritores, e a gente pode pegar essa informação mais na frente para saber como que isso sucede, mas eu só conheço essas formas, né, de presentear um amigo com um livro. Na nuvem. Amém? Fica aí essa dica. Gente, qualquer dúvida sobre isso, pergunta pra gente, né? Dá um Google também, pesquisa sobre isso. Tem muita gente boa falando a respeito disso, dando informações legais a respeito. Certo? Eu tenho aqui também outras indicações de alguns livros que podem te ajudar a gostar de ler, né? Lá no perfil Voz da Mulher Oficial, hoje teve uma indicação muito interessante, que é de um livro clássico, que é Os 5 Linguagens do Amor. Você já leu esse livro? Quem não leu esse livro, procura ler. E o próprio autor já tem essa versão dos 5 Linguagens do Amor da criança, do adolescente, do solteiro e as 5 linguagens do amor para homens, especificamente, para que homens descubram a linguagem do amor para conquistar mulheres. É bem interessante isso. Então, se você não leu esse livro, procura esse livro na Amazon, ele é bem baratinho, às vezes ele fica até gratuito, né? De um dia para o outro, você fica lá de olho. E se você já leu, relê, porque é muito importante a gente identificar a nossa linguagem do amor para se comunicar com quem está ao nosso redor, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho, quem faz parte da igreja, quem faz parte do nosso staff, do nosso círculo, do nosso network. Então, isso é muito importante para nós. Eu quero também deixar aqui, é do Gary Chapman, tá? Esse autor desses 5 linguagens do amor. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Esse livro é clássico. Tem uma série de ficção do autor baseada nesse livro. Muito obrigada, isso eu não sabia. Mas veja, como é interessante ter pessoas aqui que nos dão informações que podem assim, nos direcionar e ver a amplidão do que a gente pode ler, né? Uma Vida com Propósito, ali quando eu tinha 12 anos. E é muito interessante quando a gente está assim, querendo achar a identidade, querendo achar qual é o propósito da nossa vida, por que a gente está aqui. Então, se você ainda está assim,
Procura esse livro também, já achei na Amazon, ele é bem baratinho, porque são livros clássicos, já são, né, livros que já, já muita gente já comprou, é um livro que tem uma vendagem incrível. Você é insubstituível do Augusto Cury, ou os outros temas do Augusto Cury também faço essa indicação aqui para vocês. Olha aí, ela está falando que o nome da série é As Quatro Estações do Amor. Vou procurar. Já me apaixonei, já quero. Que esse eu não sabia. E eu gostei muito, né, de ler esses livros. Eu também deixo aqui a indicação do livro da Mima Pumpkin, que eu li também já esse ano, que é Os Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Eu participei da leitura coletiva, e esse livro me deu uma lição que eu achava que era só um romance fofinho, mas no final eu acabei aprendendo uma coisa interessantíssima na minha vida, né? Então, a escritora, eu tenho a honra dela estar aqui conosco, a Mima, que ela estava aqui conversando conosco, eu não sei se ela está ainda, mas ela está aqui. Olha aí, ela está aqui. Então, gente, tem na Amazon, é bem baratinho e vocês com certeza vão amar esse livro. E outra, quem tem filho adolescente pode ler com ela, porque a leitura é prática, simples e as duas vão aprender muito, né? A Mima Alguém tem falou aí, salvado eu a acho vida das mamães de adolescentes. A Mima tem salvado. A Mima a pastora Evelyn é uma delas, tem filho adolescente, já vai compartilhar a leitura com ela. Eu vi que a Érica do Chá com Bíblia aí falou sobre devocional. Gente, é uma forma da gente começar a ler. Esse livrinho aqui eu já comprei já há muitos anos, que é O Tempo com Deus. Ele tem 365 mensagens. E é a forma. Ah, Ilô, não tem um hábito de ler. Todo dia você vai ler uma mensagenzinha para você. Tem uma mensagem para cada dia do ano. E você acaba recebendo de Deus e também tomando um hábito da leitura, porque cada pagininha dessa é uma mensagem para você e é uma mensagem por dia no ano inteiro. Então, a forma do devocional que a Érica falou é uma forma de você conseguir apanhar esse gosto pela leitura, porque todo dia você vai ler. Gente, vai ter um dia que você vai dizer, eu esqueci, não tenho vontade, que não sei o quê. Mas como a gente falou na live passada, persiste em ler. Foi a ordem do apóstolo Paulo para Timóteo. Porque ele sabia que a leitura é necessária a persistência. Persiste em ler. No dia que você não tiver vontade, que não sei o quê, persiste em ler. Eu sei que Deus vai falar com você. Os devocionais, eles são muito bons. Olha, a Raquel está falando que também gosta bastante. Quem já tem o hábito de ler em devocionais, sabe que a gente só ganha com isso, né? Porque todo dia a gente tira aquele tempinho para ler, certo? Deixa eu ver aqui o tempo, para ver quanto tempo eu tenho. Ó, eu vou aqui falar rapidinho sobre 2 desafios que eu vou lançar para vocês e vou falar sobre o último tema. O primeiro desafio é assim, depois da live de hoje, eu vou te desafiar a tirar aquele livro da estante que está pela metade e você ainda não conseguiu terminar. Primeiro desafio, anota aí. Sempre tem aquele livro que ficou na metade, não consegui terminar, ou nem comecei, ele tá lá mofando na estante. Tira esse livro da estante, que nós vamos cumprir esse primeiro desafio. E o segundo desafio, eu já conversei com a pastora Evelyn, eu tô toda me tremendo, mas eu vou lançar esse segundo desafio, vamos lá. Eu me inspirei na herdeira literária. Ela está aqui conosco, me inspirei na Raquel. Vamos lá. Gente, nós vamos montar um clube de leitura para a mulher cristã. Ok? E nós vamos compartilhar as nossas leituras com encontros virtuais e um grupo no Telegram. Se você tem vários livros em casa que estão pela metade, ou que você gostaria de ler, ou que você quer adquirir livros, fale conosco que nós vamos te incluir nesse clube de leitura da mulher cristã. E nós vamos compartilhar devocionais
gêneros diversos literários, livros cristãos, ficção cristã, romance cristão e livros da Bíblia, tá? E nesse clube de leitura da mulher cristã, nós vamos lançar vários desafios para ler livros da Bíblia juntamente com outros livros que nós temos disponíveis. Nós também vamos fazer lá um apoio, né? As nossas escritoras amigas, nós vamos também ler livros de outros autores conhecidos também. E esse clube vai servir principalmente para o compartilhamento da palavra de Deus e vai servir também para a divulgação de outros livros. Porque, olha, eu falei aqui sobre vários livros, mas eu tenho certeza que eu não conheço os livros que você conhece. Que você que está aí conosco, que a pastora Evelyn está aqui conosco. E com certeza vocês têm livros lá na estante que estão paradinhos, que talvez eu nunca vi nenhum tema, não conheço a autora. Olha, esse livro, por exemplo, que a pastora Luz, é um livro só de poemas cristãos. Lindo, lindo, lindo. E nós temos muito a aprender, certo? Então a gente vai fazer assim. Tô nervosa. Mas a gente vai fazer assim. Vocês falam comigo e com a pastora Evelyn, certo? No nosso privado. Todo mundo tem, acho que a maior parte das pessoas aqui tem o nosso contato, o nosso WhatsApp. Mas eu vou deixar na minha bio o meu contato do Telegram, tá bem? E aí vocês falam comigo do Telegram ou no privado do Instagram. E nós vamos te incluir nesse grupo de leitura da mulher cristã. Gente, nada com pressão, nada com, né, com peso. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, que o peso, não existe peso, é leve. O fardo é suave. Nada é pressão, tudo é feito com vontade, com prazer, tudo é feito com alegria, tudo para o reino de Deus é feito com prazer. E eu quero que você, mulher, que quer adquirir esse prazer pela leitura, para abençoar o reino de Deus de diversas formas, vem conosco participar desse clube da leitura de mulher cristã. Se inscreve, põe teu nome conosco, que nós vamos incluir nesse grupo. E nós vamos marcar encontros, né? Alguns encontros nós vamos decidir quantos encontros por mês nós vamos ter, para socializar as nossas leituras e nos atualizar. E surtar também. Juntas. Todo mundo junto, surtando e lendo, né? E isso vai servir também para a divulgação dos nossos leitores amigos. Todo mundo, os leitores não, os escritores. Todo mundo aqui tem escritores amigos, né? Que são amigos, que são escritores ou que querem ser escritores. E esse clube também vai fazer esse incentivo para esses amigos escritores, né? Eu tenho muitos amigos escritores e vou fazer questão de divulgar as obras dele, os livros dele, porque eu sei que eu tenho muito a ganhar e sei que vocês também têm muito a ganhar com isso. Gente, eu vou deixar o link do meu Telegram na minha bio, aí vocês vão lá e falam comigo, que eu vou incluir vocês no grupo para a gente começar as atividades do nosso clube de leitura da mulher cristã. Eu sei que isso já existe, muitas mulheres no Brasil já têm esse clube de leitura já há muitos anos, tem muitas mulheres que já têm esse trabalho, um trabalho muito parecido, já vi, né? A Herdeira Literária, inclusive, eu acho que ela tem um clube, né? Vocês têm um clube, né? Com a Karen Ann, que vocês fazem esse mesmo trabalho, né? E eu achei maravilhoso quando eu vi aquilo. Eu falei, gente, vamos fazer isso com as mulheres que nos seguem, né? Que estão sempre presentes aqui no Pérolas em Live. E como nós estamos na Semana da Leitura, vamos marcar essa semana com o surgimento desse clube da leitura da mulher cristã. E lá nós vamos fazer a socialização de todos os livros que a gente tem na estante, que estão parados e vão começar a ser lidos e compartilhados com as suas amigas. E nada impede também de você chamar outras amigas para participar desse clube. Amém? E por último, eu quero deixar aqui isso aqui. Pastora Evelyn, se você quiser, você pode, além do romance cristão, agora eu tenho um clássico de cristãos. Temos o Clube de Leitura, a Herdeira Literária, estou falando aqui.
Sim, as maratonas literárias, eu não sei se você viu meu nome lá, mas eu participei desse da Páscoa. Surtei um pouco, mas pronto, não flopei. Consegui cumprir. Cumpri o meu objetivo. Eu não sei se você vai chamar a Érica para falar melhor, mas nós vamos falar aqui dessa Bíblia, certo? Deixa eu ver aqui a posição que fica melhor para vocês verem. Gente, vocês viram aqui em algum lugar da vida a Bíblia do Chá com Bíblia, que está inserido no projeto Uma Bíblia para Cada Mãe. Essa Bíblia aqui, que ela está sendo, né, também com a colaboração da Sociedade Bíblica do Brasil, né, juntamente com a Evelyn. Então, eu convido aqui a Evelyn ou a Érica. A Evelyn, se você quiser, pode convidar a Érica também conosco para falar sobre a Bíblia. E nós vamos fechar essa live lançando esse projeto também com vocês, para que vocês também apoiem esse projeto. É um projeto maravilhoso e é um público que é tão pouco observado, né? Que é o público das mulheres, as mães que precisam ser apoiadas. Eu achei tão lindo quando Érica falou assim, gente, nós precisamos apoiar essas mães. E você comprando essa Bíblia, você vai ser abençoada e vai estar abençoando outras mães com essa Bíblia. Eu senti muito de Deus quando eu vi a primeira imagem dessa Bíblia. Eu senti do Espírito Santo que Deus está no negócio e que grandes coisas vão ser realizadas através da venda dessa Bíblia no Brasil e na Europa. Então, eu gostaria de dar boas-vindas aqui à Érica. Érica, está contigo a palavra. Fala sobre o projeto, fala sobre a Bíblia e aproveita aqui essas mulheres maravilhosas para incentivar. Obrigada por me chamar aqui para falar desse projeto que nasceu no coração de Deus. Eu não digo que assim, nada que nós temos, tudo que estamos fazendo, eu creio muito que foi Deus, nasceu no coração de Deus, e Deus tem plantado todos esses sonhos nos nossos corações. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui, né? E hoje, eu pensando sobre essa Bíblia, tem um verso que está em Deuteronômio, que reflete muito o que eu sinto a respeito desse projeto. Que está no capítulo 8, verso 3, já no finalzinho, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Mas como algumas mulheres vão saber qual é a palavra que procede da boca do Senhor, se elas não têm uma Bíblia para elas? Como elas vão saber, né? Se não tem essa palavra de Deus na sua mão. Daí você pode dizer, mas também tem mulheres que também são cristãs. Mas será que elas já receberam a palavra realmente como ela é? Né? Existem muitas mulheres. Eu tenho vivido e eu tenho dito, algumas vezes a sociedade se esquece dessas mães que sofrem. Sim. Porque uma mãe, quando ela gera, ela sonha. Sim. Maria sonhou. Maria guardou aquela gestação. Maria protegeu aquela gestação. Maria guardou, zelou. Quando aquele menino nasceu, ela cuidou com tanto amor, com tanto carinho. Sim. Mas nem todos os meninos, nem de todas as Marias que existem na Terra, são Jesus. Que consegue resistir ao mal. Que consegue ter força para não ceder a uma tentação. Existem meninos que não conseguem. Existem meninas que não conseguem. Sim. Mas em casa existe uma mãe que chora, existe uma mãe que clama. E é para essas mães que nós queremos ofertar as Bíblias. O projeto Uma Bíblia para Cada Mãe é para essa mãe que precisa de uma palavra de consolo. E não é para chegar lá na porta, bater na porta, a gente está sabendo que você tem um problema com seu filho, a gente veio trazer essa palavra aqui para você, toma. Não. Nós vamos sim reunir essas mulheres, convidá-las para vir tomar um chá com a gente. Tem igrejas no Brasil que estão recebendo esse projeto de organizar um chá, convidar essas mães, dar uma palavra de vida para elas e assim entregar uma Bíblia para elas.
Mas essa Bíblia, para chegar na mão dessas mulheres, a gente precisa de apoio, né? Sim. Eu não vou falar quanto que é a conta das Bíblias que eu sou. Eu não vou falar quanto é que é a conta, não. Mas o Senhor, aquele que começou a boa obra fiel para terminar, aquele que deu a visão, dá a provisão. E Amém. nós estamos confiando na palavra de Deus. E nesse desafio nós pedimos a Bíblia, que Evelyn vai ser a primeira a pegar a Bíblia na mão. Ela está indo buscar as Bíblias que já estão prontas. E ela está pegando, e as Bíblias estão em São Paulo para distribuição. Vou estar em São Paulo. E nós vamos estar distribuindo com a graça de Deus. E eu convido todos vocês que estão aqui a participar desse desafio conosco. Vocês podem entrar na página do Chá com Bíblia, todas já conhecem, né, o www.chacombiblia.ch, e lá você vai estar na página onde você vai fazer, assim, eu quero comprar, quantas Bíblias você pode marcar lá, seu nome, endereço, lá tem os dados para você fazer o pagamento, tudo certinho, e aí quando a gente recebe o e-mail que você deseja a Bíblia, nós vamos confirmar com você o pagamento, o valor do transporte, e aí nós enviamos para você na sua casa, porque nós já estamos com todos os dados, com todas as informações. E eu peço a todos vocês que apoiem esse projeto, porque esse projeto é para levar a palavra de Deus para mulheres que estão precisando de conforto. E nada melhor do que a palavra do Senhor para a gente encontrar livre na hora da aflição. Eu queria fazer uma ressalva. Oi? Estão perguntando o valor da Bíblia. O valor da Bíblia. A Bíblia custa R$ 55,00 no Brasil, mais o transporte. E o transporte tem que ser calculado na hora que você vai fazer a compra, né? E para a Europa custa 35 euros, e para os Estados Unidos também 35 euros, mais o transporte. O transporte para os Estados Unidos, é lógico que a gente não vai cobrar o transporte do Brasil para os Estados Unidos. Nós estamos orando, organizando, crendo que vai ter uma pessoa que vai levar uma quantidade de Bíblia para os Estados Unidos, para que somente dentro dos Estados Unidos a pessoa tem que pagar o transporte. Estamos orando e pedindo para o Senhor, com a graça de Deus, que Ele abra as fronteiras e a Evelyn possa voltar para a Europa, para Portugal, e assim ela possa trazer as Bíblias para a Europa. E assim a pessoa só vai pagar o transporte dentro da Europa, né? Essa parte do transporte do Brasil para os Estados Unidos e do Brasil para a Europa, nós estamos nos responsabilizando por ele, né? O nosso objetivo é que a palavra chegue adiante. Sim, minha querida. A Aline perguntou que se ela não é mãe, se ela pode adquirir a Bíblia. A Bíblia é para todos. Nós só vamos ofertar para as mães que têm esses problemas com esses filhos nas reuniões que vão ser feitas. O primeiro lugar é em Campo Grande, né? Campo Grande, exatamente. Em Campo Grande, estamos organizando um em Recife. Estamos organizando em Recife. A Evelyn, como ainda não tem data para retornar, ela deve estar organizando uma em São Paulo para o mês de maio. Mas ainda estamos organizando aqui exatamente como vai ser em São Paulo. Mas já tem um grupo organizando para Recife e outro para Campo Grande. E a moça que está aqui é que vai levar as Bíblias para Campo Grande. Glória a Deus. Amém! Amém. Gente, essa Bíblia para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode comprar essa Bíblia. E você fica assim olhando o valor da Bíblia. Mas olha, quando você compra uma Bíblia dessa, você abençoa outra pessoa. É como se a bênção que você está adquirindo para você, ao mesmo tempo outras mães vão ser abençoadas. Eu compro a minha Bíblia vai chegar aqui, mas eu sei que outras mães vão ser abençoadas com o valor que eu vou depositar. Então, isso é reino. Isso é reino. Amém. O mundo não entende isso. Mas quando a gente deposita no reino, o reino é abençoado. E não só nós, mas a gente transborda, como a Érica do Chá fala, né? Vamos transbordar. O conhecimento não é só para nós, mas é para todos. Então, quando a gente adquire essa Bíblia, a gente tem consciência de que a gente está abençoando mães que não podem comprar essa Bíblia. Amém? E eu vou lhe dizer, gente, eu tive uma época que eu desejei ter uma Bíblia. Ai, eu queria tanto ter aquela Bíblia. Ai, eu queria tanto ter...
eu recebi uma Bíblia, minha mãe me dava de presente, acontecia alguma coisa, minha Bíblia era ofertada para alguém. E eu ficava de novo sem Bíblia, minha Bíblia era ofertada de novo. Eu tive várias Bíblias que foram ofertadas. Até o dia que o Senhor começou a me abençoar em ter mais Bíblias. E eu cheguei ao entendimento que eu não quero ofertar essa Bíblia que eu tenho hoje. Por quê? Ela está cheia de anotações minhas. Eu quero ofertar uma Bíblia nova. Exatamente. Eu quero dar algo novo. Eu não quero dar algo que já está todo folheado, que está todo marcado, todo... Não, essa aqui é minha. E o Senhor tem sido muito... Eu tenho sido muito abençoada. Eu tenho várias Bíblias hoje. Eu tenho várias Bíblias. E eu aprendi nos últimos anos a todo ano ter uma nova Bíblia. A todo ano comprar uma versão diferente. Sim. A comprar uma nova versão. E ali você estudar, conhecer mais a palavra de Deus. Eu ainda não consigo saber onde estão os versos, gente. Eu sei que está na Bíblia, mas um dia o Senhor vai me capacitar. Vai me capacitar para que eu saiba. Mas o Senhor vai nos direcionando no conhecimento da sua palavra. Então, assim, a Bíblia é para todos comprar. Todo mundo pode comprar. Você pode comprar para apresentar a sua avó, sua tia, para você mesmo, para abençoar a sua vizinha, sua amiga, para todos. E para você se abençoar com essa palavra, né? Que é a palavra de Deus. E cada Bíblia que você compra, e a Ilha, sim, você estar abençoando uma mãe que não pode comprar. Sim. E uma mãe que necessita. Sim, minha linda. Fala quantas Bíblias já tem disponível para a gente já doar. Porque as pessoas acham que ainda vai ter Bíblia para doar. Nós já temos Bíblias para doar para algumas mães. Não, já tem. Quando nós encomendamos as Bíblias, a princípio nós pensamos 100 Bíblias. Das 100 Bíblias, 50 ia ser para doação e 50 nós íamos vender. E 2 semanas antes de começar, uma semana antes de começar a impressão, o Senhor falou, multiplica. E nós encomendamos 200 Bíblias. Dessas 200 Bíblias, já tem 40 Bíblias que estão indo para Campo Grande, 10 para Recife, 10 São Paulo, 10 ou 20 está indo para o Maranhão, para uma região no Maranhão. Então, nós já temos as 100 Bíblias que, a princípio, nós pensamos em ofertar, porque a metade é oferta e a metade é para ser vendida, nós já temos os lugares direcionados para ser enviados. Amém. 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 Então, é um projeto maravilhoso, gente. Ajudem, apoiem. Isso é uma forma de apoiar. É um projeto. É Bíblia. E Bíblia realmente é para ser distribuída. É para abençoar famílias, é para abençoar pessoas que não têm condições de ter Bíblia. Vocês ouviram o testemunho de Érica? E quantas pessoas nesse momento não estão pensando, eu gostaria de ter uma Bíblia? Assim como Mary Jones. Você cumpriu o seu ID. Exatamente. Você está sendo uma missionária do Senhor. Você está abençoando, você está servindo como bênção, como canal para abençoar essa família e essa pessoa que deseja essa Bíblia. Né? E se vocês quiserem pesquisar sobre a vida de Mary Jones, foi a partir dela, foi uma jovem de 16 anos, que foi a partir da caminhada de 40 quilômetros que ela fez no País de Gales que surgiu as sociedades bíblicas. O pastor pensou, gente, uma jovem saiu da casa dela descalça, 40 quilômetros que ela andou por causa de uma Bíblia, reúne os pastores do país, eu quero reunir com eles, porque a gente vai fazer uma sociedade para acessar a Bíblia para os pobres e as pessoas que não podem. E através de Mary Jones, hoje existem sociedades bíblicas que podem ajudar pessoas. Então seja uma Mary Jones, apoie pessoas. E falando a respeito, você falou a respeito de você honrar o escritor, né? Inclusive, em relação às Bíblias hoje, tem pessoas que não querem honrar comprando uma Bíblia. Sim. Eu abaixo um aplicativo de graça. Sim. Eu abaixo, eu olho lá na internet um verso. Sim. Gente, olhar na internet, abaixar um aplicativo é uma coisa. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar aqui, ó, na tua mão. Uhum.
Eu conheci uma pessoa que ela se acostumou tanto a ler a Bíblia no telefone e os livros em ordem alfabética, que o dia que entregou a Bíblia na mão dela, ela não sabia onde é que estava Salmos, porque o Salmos é letra S. Olha isso. É bem isso. Então, Então, a gente tem... nós somos chamados, né, para abençoar, nós somos chamados para fazer isso. Se nós podemos abençoar, se Deus nos sustenta, nos abençoa, abençoa nosso lar, nossa casa, então também nós somos chamados para abençoar outros lares, né, outras casas que precisam, né, da nossa bênção. E eu já posso dizer, já tem uma pessoa aqui que está assistindo a live, eu não sei se eu posso falar o nome dela, que ela já abençoou fazendo um pagamento para uma Bíblia. Eu escrevi para ela, me manda o seu endereço para que eu possa te enviar a Bíblia. Ela falou, não, eu estou comprando uma Bíblia para ofertar. Ai, gente, que lindo. Que lindo. É isso, o reino é isso. Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Quem sabe amanhã eu posso falar o nome dela. Tem que perguntar se eu posso. Pois. Ela comprou, e me emocionou demais no meu coração. Ela comprou e eu falei assim, para onde eu vou mandar? É para ofertar? O que é? Falei, não, é para ofertar. Amém. Então, se você está interessado, vai lá no site do Chá com Bíblia, faz o teu cadastro, porque tudo no reino de Deus é controlado, é com ordem. Então, faz o teu cadastro, não é simplesmente dar o nome e dizer, Érica, eu quero, não é assim. Você vai lá, faz o teu cadastro, põe teu endereço certinho, tudo direitinho, põe lá também a forma de pagamento, tudo direitinho, que a Bíblia vai chegar na tua casa. E a Bíblia vai chegar em outras casas. Amém. Amém? Amém. Então fica aí o recado. Podem concluir vocês. Eu terminei a minha fala, terminei aqui os meus desafios. Em relação ao Clube de Leitura da Mulher Cristã, eu vou deixar meu link do Telegram lá na minha bio. Vocês vão lá e falam comigo, ou mesmo aqui no Instagram, né? Podem falar também com a pastora Evelyn, que a gente vai reunir o grupo, vai reunir as mulheres e nós vamos começar a compartilhar livros e a Bíblia com outras mulheres e assim por diante. Amém? Amém. Amém. Meninas, eu quero agradecer de coração. Amanhã nós teremos aqui novamente Pérolas em Live. Só um minutinho, deixa eu só parar aqui. Nós vamos ter o Pérolas em Live amanhã. A nossa convidada é a Érica, essa aí, ó, que vocês estão vendo aí do outro lado. É a Érica. E nós vamos falar sobre os desafios, né? De fazer uma Bíblia personalizada. Às vezes você fala, como é que você fez? Como é que é isso? E por que uma Bíblia personalizada? Porque não só a capa da Bíblia, mas a Bíblia. Amém? Desculpa novamente, eu não pude falar muito, os irmãos que estavam aqui desde o começo já souberam aí, eu estou com cirurgia na região da face. Não deu muito certo a cirurgia. Por isso nós estamos mais quietinhos. Né? Deus está no controle. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Dá até o final. Sigam os desafios, campanha, dê um livro de presente e que tal também dar uma Bíblia, ok? Citamos aí vários livros, vários autores independentes, vários autores novos. Gente, eu vou colocar lá na descrição dessa live os livros que foram citados. Eu espero que vocês adquiram, contribuam, porque essas pessoas estão contribuindo para a causa missionária. Amém. E que você leia. Não é só para comprar e pôr na foto. Foto, meu Deus. É para você ler. Amém? Peraí, gente. Ai. Deixa eu esconder. Eu vou esconder a marca da cirurgia. Ai, boa ideia. Eu vou esconder também com os livrinhos. Já põe ela. Pega livro, Érica. Isso! Vai, gente, tira lá a foto. Eu não vou conseguir tirar em nome de Jesus. Nem eu. A Érica tira, a Érica caneta. Nossa, ai, meninas, como é bom ter vocês. Muito obrigada mesmo, princesas do coração. Amo poder contar com vocês, que o Senhor continue prosperando os seus caminhos, as suas vidas e os seus projetos. A Ilha, é isso aí. Para quem não sabe, gente, a Ilha trabalha também. Nós não somos a editora e a Ilha trabalha para a editora, não. Eu tenho uma empresa, a Ilha tem uma empresa,
A nossa amiga Aline Farinassi tem uma empresa e nós nos unimos para fazer capas, revisões, traduções e editar e publicar os seus livros. Então, sinta-se à vontade para nos contactar, né? Quero já agradecer a Edna Magalhães, que está aí, nossa nova cliente, que aderiu um pouco antes dessa live, que Deus te abençoe. Vai ser um tempo muito bom, eu tenho certeza. E eu creio que tudo vai dar certo na minha vida, na sua vida, em todas as esferas, a partir de agora. Sempre tem dado, mas a partir de agora, eu profetizo, porque nós temos que usar nossa voz de profeta. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo. Não dá mais para viver a mesma vida e viver o dia de ontem. Precisamos de tempos novos. Vamos viver as coisas novas que o Senhor colocou para nós vivermos. Amém? Amém. Amém. Obrigada também às escritoras que estiveram aqui conosco, né? As pessoas que têm blog de leitura. Fiquei muito honrada com vocês aqui, a Mima, a Raquel, a herdeira literária, que tem blog de leitura. Muito obrigada por as irmãs que nos acompanham o Pérolas em Live, assim como eu acompanho toda tarde. A Flávia Nath, minha filhadinha do coração. Deixa eu fazer propaganda. Peraí, deixa eu fazer propaganda. Gente, daqui a pouco nós estamos entrando no Zoom, construindo memoriais. Daqui a pouco a gente está no Zoom construindo memoriais, meninas. Entrou uma pastora aqui de Campo Grande. Pastora Nilce. Oi, pastora Nilce. Então, gente, daqui a pouco nós estamos no Zoom, com Chá com Bíblia, com a Evelyn bonitinha, quietinha, caladinha, com a Ilha cantando. Convites ao vivo, eu amo essas duas, gente. Fazem convite ao vivo, assim. Como é que eu vou negar? Não posso. Não, ao vivo assim não dá, não. Vamos estar louvando, vamos estar orando e vamos estar construindo o nosso memorial. Amém. Eu espero você. Obrigada por fazer o convite aqui na sua. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.